Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal que você está lendo, e hoje eu lhes trago o livro Cândido ou Otimismo, do autor iluminista Voltaire. Espero que vocês aproveitem o vídeo. E antes de mais nada, não deixem de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like e principalmente seu comentário. Dito isso, sem mais delongas, vamos ao vídeo então. Bom, como então eu resolvi trazer esse livro de mais de 200 anos para o canal? A resposta é bem simples. Eu terminei de ver uma série na Netflix chamada Afterlife, onde ela conta a história de um personagem chamado Tony Johnson. Esse personagem sofre uma perda terrível em sua vida, sua mulher vem a falecer, e após essa perda ele começa a questionar sua existência, questões morais e éticas, e principalmente a origem do mal em si. Então eu me perguntei, o que será que o Dr. Pangloss iria pensar desse personagem em si? Primeiramente, para a gente entender um pouco dessa obra, a gente precisa recapitular um conceito chamado otimismo filosófico, o qual foi cunhado tendo como base a seguinte pergunta: se existe um Criador benevolente que nos quer bem, por que ele deixa o mal existir? E essa pergunta ela é tão séria, ela é tão enraizada na nossa humanidade, que ela data literalmente de milhares de anos. E a cada década, a cada centena de anos, um filósofo retraz ela e tenta retrabalhar um pouco, e confesso que não chega a lugar algum. Ela ainda não tem uma resposta definitiva e quem sabe nunca assim terá. Mas, contudo, entretanto, todavia, teve um filósofo alemão chamado Wilhelm Leibniz, e ele respondeu essa questão da seguinte forma: nós vivemos no melhor dos mundos possíveis. Dentre todos os mundos passíveis de serem criados por um Criador, este é o melhor. Então, independentemente da quantidade de mal que exista nesse mundo, esse mal é em prol de um bem maior. Ou seja, se a gente somar toda a quantidade de mal existente e subtrair essa quantidade de toda a quantidade de bem existente, ainda daria um saldo positivo. De forma bem simplificada, é isso que se trata o otimismo filosófico. Eu não sei se vai estar no vídeo final, mas eu trouxe até um trecho de um poema do Alexander Pope, né, que ele escreveu um ensaio sobre o homem, que retrata bem essa questão do otimismo filosófico em si. Eu vou fazer uma leitura rápida para vocês. Prometo que ela é bem rápida mesmo. Toda a natureza não é senão arte, que vós desconheceis. Todo acaso, direção, que ver vós não podeis. Toda discórdia, harmonia não compreendida. Todo mal parcial, bem universal. Olha só. Todo mal parcial, bem universal. E, a despeito do orgulho, a despeito da razão errante, uma verdade é clara. O que é certo. Esse trecho retrata muito bem, de uma forma belíssima, do que se trata o otimismo filosófico, tão criticado aqui por Voltaire. Uma coisa que a gente precisa comentar é que em 1755 aconteceu uma tragédia, uma fatalidade lá em Portugal, chamado, deu-se, né, então, o nome posteriormente de Terremoto de Lisboa. E ele devastou a cidade de Lisboa de uma forma incomensurável, matando milhares de pessoas. Voltaire vem a saber disso, um tempo depois, meses depois, e ele fica um tanto revoltado quanto à explicação que as pessoas estavam dando para o acontecimento em si. E ele resolve então escrever essa obrinha aqui chamada O Otimismo, que é justamente uma crítica filosófica ao otimismo filosófico. E como a obra funciona. O conto em si tem cerca de 80, 100 páginas, dependendo da edição que você pega. Esse daqui tem, se eu não me engano, 90 páginas, mas ele traz também consigo outro conto chamado O Ingênuo, tá? Então, só fazendo um adendo, esse livro já é bem velhinho e eu paguei literalmente R$2 nele. Ele é de uma coleção chamada Grandes Obras do Pensamento Universal. Eu acredito que essa coleção seja ainda reimpressa atualmente. Mas esse livro eu comprei junto com mais 4 que estavam sendo vendidos no total de 5 por R$10. Então eu paguei R$2 nele. Já faz um bom tempo, tá bem amarelo. Quem sabe eu até devesse comprar outro livrinho, que ele é muito bom mesmo. Tem umas edições que trazem ilustrações muito bonitinhas, vale a pena. Enfim,
O ritmo da história é um ritmo muito frenético e agitado que se mantém do início ao fim. Então, cada capítulo vai trazer um infortúnio, ele vai ser resolvido naquele capítulo, mas vai ter uma implicação no seguinte. De maneira geral, é isso. E ela também passa pelos mais variados países do mundo, desde Turquia, Itália, Portugal. Tem uma participação muito importante aqui na América do Sul, da Argentina, Inglaterra, França, enfim. Ela é praticamente uma volta ao mundo em 80 páginas. Uma metáfora já utilizada por outros autores. Sem dar muitos detalhes acerca da obra e contar toda a história, sim, a gente tem basicamente 6 personagens principais. E são eles: Cândido, nosso protagonista, que tem atitudes tanto boas quanto ruins; Cunegundes, a mulher pela qual Cândido é apaixonado; uma velha, a qual serve ali como luz da razão, uma certa experiência nata, né? Uma certa representação de uma experiência nata de vida; um personagem chamado Cacambo, que funciona como um súdito ali do Cândido em si; outro personagem que deveras é o pessimismo enraizado, chamado Martim. O pessimismo já até de uma forma já exagerada, por assim dizer, mas ele é um personagem muito intrigante também. E, finalmente, o famigerado, famoso e caricato personagem chamado Dr. Pangloss, o qual tem em sua essência o otimismo filosófico, que, por si só, gera várias discussões em toda a obra, e lembrando também que esse mesmo otimismo filosófico é passado para Cândido, pelo personagem do Dr. Pangloss, já desde criança. A história em si ela consiste em uma derradeira de negativas. Ela começa com um simples beijo entre Cândido e Cunegundes, o qual leva à expulsão de Cândido do reino em que ele vivia, devido à diferença entre hierarquia dele com Cunegundes. E esse acontecimento em si desencadeia sérios infortúnios ao longo de toda a obra. Infortúnios que vão desde assalto, desde os mais básicos, né? Assalto, perdas de objetos pessoais, até assassinatos, estupros, violência física, violência moral, enfim. A história por si só é justamente uma derradeira de negativas. Não tem momento nenhum que você não fique, poxa, que absurdo que está acontecendo ali. Mas, apesar de todos os absurdos que acontecem, todos os infortúnios que estão presentes em cada um dos personagens da história, Cândido sempre, devido à sua educação otimista, por assim dizer, pensa: tudo bem, esse é o melhor dos mundos. Essa é a melhor coisa que poderia acontecer. E se ela acontece assim, e eu não vejo que ela é a melhor coisa, por assim dizer, é porque eu ainda não a compreendo. Era isso que, pelo menos, iria dizer Dr. Pangloss se ele estivesse aqui. E Cândido tem essa mentalidade otimista até ali metade da obra. Depois ele começa a questionar, até que no final a gente vai dar-se a entender que ele abandona um pouco desse otimismo filosófico, levando até a se perguntar: poxa, se esse é o melhor dos mundos, qual seria o pior? Uma coisa que vale a pena a gente ressaltar, que o Dr. Pangloss, ele de início ele tinha assim uma fé genuína nesse otimismo filosófico, só que a fé dele também vai recaindo, mas ele nunca abandona seu pressuposto, ele nunca abandona o pressuposto do otimismo filosófico, seja por conveniência ou crença, não sei dizer. Mas uma pergunta que fica: e aí, vocês conhecem algum Dr. Pangloss na vida de vocês? O conto em si tem uma narrativa, uma moral e um final único. Mas tem uma frase que só aparece no último capítulo, que também é digna de reflexão. Deixa eu ler ela para vocês, né? Que eu acho que vale a pena a gente trazer aqui. E ela é dita pelo personagem Martin. Cadê? Aqui. Trabalharemos sem filosofar, disse Martin. É o único meio de se tornar a vida suportável. Então também tem esse debate em trazer questões metafísicas de bondade, de existência divina, não de considerar maldade como bem para o nosso dia a dia e isso prejudicar de certa forma.
Então a pergunta que fica é, o que o Dr. Pangloss diria lá pro nosso personagem de Afterlife, Tony Johnson, acerca dos eventos acontecidos na vida dele? O que o Dr. Pangloss diria acerca dos acontecimentos da nossa própria vida? E mais importante ainda, o que você diria desses acontecimentos? E como você concilia a existência do bem e a existência do mal simultaneamente?